Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Petróleo acumula alta de 11% no mercado internacional no mês. A defasagem no preço de combustíveis cresce no Brasil. E a Abicom revela que janela de importação do diesel e da gasolina está fechada há 70 dias. Será que há risco de faltar combustível no Brasil? A gente vai analisar o tema nesta edição. Um novo capítulo na guerra entre Rússia e Ucrânia soma perdas em infraestrutura portuárias. Como vai ficar a geopolítica dos fertilizantes a partir de agora? A gente vai tratar disso em profundidade na edição de hoje e mais. O Parlamento de Israel aprova a lei que restringe poderes da Suprema Corte. Controle do governo ou o fim de ativismo do judiciário? Nós vamos analisar este tema e entender como ele se correlaciona com o Brasil. Na Argentina, o governo cria dólar agro e tenta estimular exportações agrícolas. Será que a nova intervenção do governo vai dar certo? A gente vai tratar disso e muito mais a partir de agora. O Hora H do Agro já está no ar. O petróleo já acumula alta de 11% no mercado internacional agora em julho. O contrato futuro do petróleo Brent para outubro saiu de $74,99 o barril no início do mês para $83,40 no fim desta semana. Com a alta no preço do petróleo no mercado internacional, aumentou a defasagem em relação aos preços de combustíveis praticados no Brasil. Segundo a Abicom, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, até a quarta-feira havia uma defasagem média de 16% no preço do óleo diesel e de 19% para a gasolina. Na quarta-feira, o preço do óleo diesel no mercado doméstico estava 56 centavos por litro mais baixo do que a paridade de importação. No caso da gasolina, a diferença era de 60 centavos por litro, de acordo com as informações da Abicom. E no site da associação há uma explicação que diz que, por conta dessa diferença de preços, a janela de importação do óleo diesel e da gasolina está fechada, em média, há 70 dias, como vocês veem nesta nota que está publicada no site da associação. É hora, então, de entendermos se, com essa defasagem entre o preço doméstico e o internacional depois das altas do petróleo, há um risco de desabastecimento, há um risco de alguma falta de combustível? E o que significa essa janela de importação fechada há 70 dias que chama a atenção a Abicom? Vamos saber agora com o consultor de gerenciamento de risco da StoneX, Tiago Vetter. Tiago, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado pelo convite, saudações Kellen e saudações também aos espectadores. Muito obrigada pela sua presença. Vou começar te perguntando, vamos lá, a Abicom afirmou que a janela de importação está fechada há 70 dias. Isso quer dizer que a defasagem entre o mercado doméstico e internacional aumentou a ponto de não valer a pena importar, Tiago? O que está acontecendo? Bom, eu acho importante a gente relembrar um pouco desse histórico. A Petrobras realizou um reajuste em seus preços em linha com os preços internacionais, ou seja, com a paridade de importação, vigente a partir de 17 de maio. Para o diesel, produto que tem maior importância para o agricultor brasileiro, desde esse reajuste, que foi de 44 centavos, o mercado internacional teve oscilações e os preços da Petrobras ficaram na média em linha com os preços disponíveis para importação a partir das origens mais convencionais, até o final de junho, com uma defasagem média de 8 centavos, ou seja, uma defasagem pequena. No entanto, havia uma ampla oferta de produtos de origem russa, com preços mais competitivos, Kellen. Na nossa avaliação, o produto russo encontrava-se nesse mesmo período cerca de 20 centavos mais barato do que o oferecido pela Petrobras. Então, em relação à janela de importação estar fechada, por exemplo, para o diesel, a gente vê que existiam fontes de produto mais baratas e que chegaram ao mercado nacional. O que nós vimos nesse ano, foi uma importação de diesel russo crescer de forma bastante expressiva. Inclusive, esse diesel russo se tornou a maior fonte de importação no Brasil, em 2023.
é importante lembrar que mais de 25% do diesel A vendido no Brasil é importado, dado que não existe refino suficiente para suprir a demanda. Agora, essa foi a história até o final de junho. Depois disso, a diminuição de disponibilidade de produto da OPEP e também um maior otimismo de consumo do Ocidente, né, e na Ásia, levou a uma alta de preços do petróleo e derivados. Isso a gente viu, né, como reflexo do Brent ultrapassando a marca de $80 por barril. Então, nesse cenário, avaliamos que a partir da segunda semana de julho, a gente tem um cenário que não existe mais nenhuma fonte de importação competitiva com os preços praticados pela Petrobras. Ou seja, a Petrobras está mais barata do que todas as opções de produto importado. Mas chegando na sua pergunta finalmente, tá? Vale a pena importar ou não vale a pena importar? O mercado tem muito mais clareza na importação de diesel ou mesmo gasolina quando os preços da Petrobras estão em linha com o PPI, né, com o preço de paridade de importação. Ou seja, as empresas têm segurança de estar trazendo um volume competitivo para venda no Brasil. E isso favorece o fluxo de importação. Mas aí, nesse ponto, é importante lembrar que existem dois perfis de importadores no Brasil. Tem aquelas distribuidoras grandes, tá? O primeiro perfil aqui, distribuidoras grandes, grande e médio porte, que importam para atender a demanda das suas redes de postos. E para elas é imprescindível importar pela necessidade de atender a própria rede. Então elas não vão deixar de importar, mesmo num cenário de produto internacional mais caro. E, em segundo lugar, tem empresas importadoras que importam para atender uma demanda residual do mercado. Por exemplo, distribuidoras menores, que não fazem importação por conta própria. Embora nesse cenário de preços internacionais mais altos, frente aos preços da Petrobras, a importadora ela fica mais arriscada ali em realizar a importação, ainda vai valer a pena importar, porque em última análise o mercado precisa desse produto e vai pagar o preço internacional caso seja necessário para manter as vendas. O que essas importadoras fazem nesse cenário, né, nesse cenário mais arriscado, é tender a ser mais cautelosas na intensidade de atuação, mantendo seus estoques em menor nível para minimizar o risco. Entendi. Agora, fiquei com dúvida ainda no que significa, na prática, essa afirmação feita pela ABICOM de que há 70 dias a janela de importação está fechada. Isso significa que há 70 dias, o que está acontecendo? A gente não está importando? Não, a importação continua acontecendo. A gente teve uma importação forte no mês de junho e no mês de julho, tudo indica, né, embora ainda não haja dados oficiais, tudo indica que a importação continua forte de produto. Por quê? Bom, primeiro que a janela de importação que a ABICOM se refere, aí existem várias metodologias, provavelmente se referem às origens convencionais, por exemplo, o Golfo Americano. E como eu falei, existe produto, aí olhando para o diesel, tá, mais barato vindo, por exemplo, da Rússia. Então, a janela de importação de produto russo, ela não está fechada há 70 dias, tá? E, em segundo lugar, mesmo no cenário de preço mais alto, a gente vai ter importação. Então, essa afirmação da ABICOM, ela se refere à metodologia deles, com certeza, tá? Para avaliar preços brasileiros e internacionais, mas o nosso ponto existiu uma janela maior ainda, né, ou mais longa ainda de importação de produto russo viável e, nesse momento, embora esteja fechado, a gente continua acreditando que vai acontecer essa importação. Inclusive, o line-up, ou seja, aquilo que se monitora de chegada de diesel para o mês de julho aqui, nessa teoria, né, um mês que a janela estaria fechada, é de mais de 1 milhão de metros cúbicos, ou seja, o diesel continua chegando, mesmo com o mercado internacional mais caro. Até quando, é minha pergunta, porque entendo o que você está nos dizendo, mas também tenho memórias de épocas em que a gente tinha um controle de preço, ou seja, havia preços mais baratos aqui dentro do que no internacional. E a gente teve sérios períodos para a Petrobras. Também tenho memória do que aconteceu recentemente na Argentina, quando na Argentina o governo controlava o preço do combustível e isso favoreceu importadores a abandonarem parte dessa importação. Em alguns momentos houve risco de desabastecimento. Por que você está otimista em relação à continuidade das importações, mesmo que haja essa diferença de 60 centavos, se eu não estou enganada, em relação ao que está sendo praticado no Brasil e o mercado internacional? Tiago, me explica, por favor. Vamos, em relação aos números, né, falou dos 60 centavos. A nossa estimativa nesse momento é que a defasagem seja de 66 centavos por litro, né, para o diesel e 38 centavos por litro para a gasolina em média.
Em relação ao meu otimismo, né? O mercado brasileiro ele é dependente de importações. Então, as distribuidoras, num cenário de produto importado caro, elas vão optar entre manter o abastecimento aos seus clientes ou minimizar seus volumes e maximizar as margens, tá? Isso é o mercado brasileiro atual. Considerando o histórico de comportamento dessas companhias, ou seja, das distribuidoras e das importadoras, a gente entende que elas vão priorizar o atendimento à demanda, mesmo que elas precisem acessar um produto importado mais caro, e aí a gente minimiza essa hipótese de desabastecimento. O que eu estou dizendo aqui? Eu não acredito numa Petrobras que vá precisar recorrer a recursos que ela realizou no passado, que era realizar toda a importação de diesel e aí repassar para as distribuidoras ao preço da Petrobras. O que eu acredito é que o mercado vai se regular com as importações ocorrendo a preço internacional. O que isso tem como consequência, tá, Kellen? A consequência que isso tem em termos de comportamento de preço, né, e a gente pode avançar um pouco aqui para essa consequência, é que mesmo que a Petrobras mantenha seus preços no mesmo nível, a gente vai ter um reflexo na ponta, tá? Como que essas importadoras e essas distribuidoras vão estar comprando diesel e gasolina a um preço maior no mercado internacional, elas vão precisar repassar, pelo menos em parte, essas altas na bomba. Então, é um cenário bastante diferente do cenário que a gente viveu, vamos dizer, há mais de uma década atrás, onde existia uma outra política da Petrobras como garantidora do volume nacional. Essa é a minha percepção em relação à percepção da StoneX em relação a esse movimento de mercado. Ótimo. Agora, para a gente ir além, e me corrija se eu tiver entendido errado, a primeira questão que a gente está aqui respondendo para a nossa audiência, às vésperas do início de uma nova safra, né, daqui a poucos meses, há risco de faltar combustível no Brasil? A sua resposta no momento é não. Você não vê um cenário de risco de desabastecimento. Porém, você vê um cenário de aumento de preço de combustível. Foi isso que eu entendi. Aí eu vou partir para a segunda parte. Está correto? Não, a primeira interpretação está correta. O desabastecimento eu acho muito pouco provável. E deixa eu só adicionar um ponto aqui, né? A Petrobras, embora ela não tenha mais essa missão de garantidora de suprimento, a gente sabe que ela também é atenta a questões de desabastecimento. Então, eventualmente, se a gente estivesse andando para um cenário de desabastecimento, olhando para frente, eu tenho certeza que ela agiria em relação a isso e aí faria uma mudança na sua política de preço, ou melhor, nos seus preços, não na política necessariamente, mas nos seus preços vigentes para prevenir, esse cenário de desabastecimento. Mas pode seguir para a segunda pergunta. Imagina, então a primeira parte é que não há risco, né, na sua avaliação, nesse momento, ou um risco muito baixo de desabastecimento. O ponto seguinte o preço vai subir, porque você apontou para a gente que a StoneX está apontando 66 centavos de defasagem no óleo diesel, ou seja, trocando em miúdos, o diesel precisaria subir 66 centavos. Isso num cenário em que a gente tinha a política de paridade internacional, que não existe mais, né, Thiago? Objetivamente, o preço vai subir e vai subir quando e quanto? Bom, em relação à Petrobras, só para lembrar, né, você falou que não existe mais o PPI. A estratégia de comercialização da Petrobras, que ela divulgou, é que ela pode usar ou o custo alternativo do cliente, que aí a gente entende realmente ser o PPI, ou um segundo critério, que é o valor marginal para a Petrobras. Aí, considerando essa nova estratégia, ela tem possibilidade de aumentar preço ou manter preço, né? Não existe certeza em relação ao movimento que ela vai fazer. E aí, a segunda pergunta que você faz, quanto que vai subir e quando? Bom, a gente pode falar um pouco sobre projeção, né? É muito difícil de a gente ser assertivo em relação a como é que isso vai se comportar. A gente vê um segundo semestre que continua pressionado, tá? Como eu tinha falado antes, pressionado pelo quê? Um cenário onde o petróleo permanece acima dos $80 por barril e as margens de refino, vamos colocar assim, as diferenças entre os derivados, né, de petróleo e o próprio preço do petróleo também continuam pressionados. Então, os preços que a gente está vendo hoje, os patamares de preço que a gente está vendo hoje no mercado internacional, devem se manter, pelo menos em alguma proporção, durante esse ano.
Uma parte dessa alta deve ser repassada pelas distribuidoras, pelo menos, né, como elas estão acessando o produto importado, para o consumidor. Agora, chegar numa conta de quanto e quando é difícil da gente conseguir ser assertivo, tá? O que eu imagino, e dado que a gente está falando aqui de importações, é que essas altas podem ser percebidas a partir de agosto, dado que os produtos que estão sendo importados agora vão chegar nos portos em agosto, e a intensidade ela vai depender muito de como que vão trabalhar as distribuidoras que estão recebendo esse produto. Depende bastante de quanto que eles vão sacrificar de margem em detrimento ali dos custos que eles estão tendo aumentados. Tiago Vetter, muito obrigada pela sua análise e explicações. Tenho certeza que a nossa audiência agora está muito mais bem preparada para lidar também com essa gestão de risco associada a preço de combustíveis. Obrigada pela sua presença e volte sempre ao Hora H do Agro. Eu que agradeço, Kelly, e a todos os espectadores. Até a próxima. O Parlamento de Israel aprovou nesta semana uma lei que pretende limitar os poderes da Suprema Corte do país. Essa nova legislação remove uma das ferramentas que a Corte tem para anular as decisões do governo e de ministros, a do princípio da razoabilidade. Essa emenda ela foi aprovada por 64 votos a 0, depois que parlamentares da oposição abandonaram a sessão em protesto. Ela faz parte de mudanças judiciais mais amplas anunciadas em janeiro. O governo diz que é necessário para recuar contra o que descreve como um exagero de uma Suprema Corte que teria se tornado politicamente intervencionista demais. Enquanto isso, o líder da oposição israelense anunciou que iria recorrer ao Supremo Tribunal contra a lei aprovada. As mudanças planejadas causaram meses de protestos em todo o país. No dia em que essa lei foi aprovada pelo Parlamento de Israel, a população foi às ruas também protestar. Assunto para a gente tratar a partir de agora com Renan Ramalho, jornalista da Gazeta do Povo, que é muito atento a estes temas e está conosco aqui no Hora H do Agro hoje. Seja muito bem-vindo, Renan. Obrigado, Kellen. Sempre um prazer. Da mesma forma. A primeira pergunta é por que o Brasil tem que olhar com atenção, ou deve olhar com atenção, para esse movimento que está ocorrendo lá em Israel, hein? Olha, eu entendo que além da comunidade judaica, claro, que está muito atenta no Brasil ao que está acontecendo lá, a uma instabilidade política e uma crise constitucional a caminho desse enfrentamento, né, entre governo, parlamento, que estão juntos em Israel, em relação à Suprema Corte, eu suponho que os ministros do Supremo nosso, do STF, estejam também bastante atentos ao que está acontecendo lá. Isso porque a gente está observando em Israel uma fase avançada de algo semelhante que está se iniciando aqui, na relação entre a classe política, ou uma boa parte dela, em relação à Suprema Corte. A gente também observa aqui no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, em todo o mundo ocidental, um avanço da Suprema Corte sobre políticas públicas, sobre decisões e disputas de poder que acontecem no Congresso, no governo. Não é por acaso, quer dizer, isso aconteceu aqui no Brasil nos últimos anos, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, batendo de frente com várias decisões do Supremo e acusando a mesma coisa, de interferência em atribuições do Executivo. Esse incômodo existe também no Congresso brasileiro, e é por isso que muitas vezes, quando o Supremo toma decisões, principalmente relacionadas a questões morais, a pautas de costumes, por exemplo, parte do Congresso se incomoda muito. O que a gente vê em Israel, na minha avaliação, é uma fase avançada dessa insatisfação. E a diferença é que lá a direita, incomodada muito com esse ativismo do judicial da Suprema Corte de Israel, conquistou a maioria do parlamento, e lembrando que lá é um sistema parlamentarista em que parlamento e governo se misturam, ou seja, todos os ministros, o gabinete governamental é formado por deputados que fazem parte da coalizão majoritária em Israel. E desde o início do ano, o premier Benjamin Netanyahu vem anunciando com sua coalizão
que tem membros muito ultra-ortodoxos, religiosos, a direita muito coesa e muito forte, vem anunciando essa ampla reforma no Poder Judiciário e na Suprema Corte. Agora, Renan, a gente viu... Desculpa, só para ficar claro, você acredita que o que está acontecendo lá em Israel é uma forma de controle do governo ou é o fim do ativismo do judiciário? Como você interpreta esses fatos que levaram muita gente à rua para protestar, né? Eu acho que é as duas coisas, mas é mais uma tentativa de controle do governo sobre a Suprema Corte que vem incomodando a classe política que hoje é predominante no parlamento de Israel. A gente tem alguns indícios disso. Um dos motivos determinantes, que já está sendo noticiado, é o fato do premier do Netanyahu estar sendo investigado, acusado de corrupção. E esse controle sobre a Suprema Corte é uma forma dele tentar driblar essas acusações e uma eventual condenação. Chamou muita atenção também, nesse ano, a nomeação de um ministro da Saúde por Netanyahu, que foi justamente barrada pela Suprema Corte. Por quê? Porque ele era acusado também de fraude, de corrupção. E por isso, essa reação muito forte do governo do Netanyahu contra a Suprema Corte. Então, de certa maneira, assim, é claro que lá, como aqui, em outras partes, existe o ativismo judicial. Muitas vezes a Suprema Corte de lá, tanto daqui, passa do ponto, interfere. Mas aqui é o governo muito preocupado com suas medidas e fazer prevalecer elas. Lembrando que esse projeto que passou agora, nessa semana, parte de uma reforma muito mais ampla. O governo, por exemplo, pretende derrubar as decisões do Supremo por maioria no parlamento, quer o poder de nomear todos os juízes do país, especialmente maioria para obter maioria de assentos no comitê que escolhe os membros da Suprema Corte, além de várias outras mudanças que estão em curso. Essa semana mesmo foi anunciado que a Procuradora-Geral da República em Israel pode reduzir o seu poder de investigação sobre membros do governo. Isso é outra mudança que mostra que, na verdade, o governo quer se blindar. Interessante, Renan. Agora, para quem assiste o Hora H do Agro, está se questionando quais são os pontos de conexão com essa análise que você está fazendo e com a vida de quem vive do agro aqui no país, né? A nossa pergunta para você é: esse movimento que está acontecendo lá em Israel também está acontecendo em outros países, com tentativas de gerar algum tipo de controle às decisões de órgãos como o Supremo ou o Judiciário lá em Israel? Ou em outros países do mundo, isso está acontecendo? Há um movimento? Essa é a minha pergunta objetiva. Olha, eu acho que há sim, por parte do Supremo, como a gente sabe aqui, um ativismo também grande. A diferença é que o Supremo aqui tem muito mais força e mais independência também em relação ao governo e ao parlamento. Quer dizer, ele está muito mais protegido pela Constituição, pela divisão dos poderes, do que a Suprema Corte de Israel. E lembrando que o Supremo aqui também tem uma ligação muito forte com o Congresso, afinal é o Senado que julga os ministros e os ministros que julgam os deputados, os parlamentares. Portanto, há uma espécie de compadrio aqui que protege o Supremo. Agora, o público do agro, é claro que existem decisões à vista do Supremo que podem afetar os produtores rurais. O que está próximo muito de ser votado, por exemplo, é o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Isso é uma decisão que o Congresso sempre reivindicou para estabelecer esse marco temporal de modo a restringir essas demarcações, mas que o Supremo, ao que tudo indica, tem tudo para avançar nisso e acabar com o marco temporal, ou seja, de modo que comunidades indígenas que reivindiquem a terra, se provarem que em qualquer momento, antes de 88 ou depois, ocupavam, de certa maneira, tradicional aquele terreno, ela pode reivindicar isso. Nesse governo do presidente Lula, que é muito mais sensível a essa questão, tem ligação de movimentos sociais, indígenas com o governo, eu acredito que isso tende a passar e é uma forma de ativismo, uma vez que o Congresso sempre reivindicou isso e, afinal, é o Congresso que aprovou a Constituição e que tem o poder de reformá-la. Entendo. E desta forma, você acha que a gente, em alguma medida,
pode estar caminhando para algo semelhante ao que está acontecendo de Israel, mesmo que você já tenha dito, e eu prestei muito atenção, que estamos muito distantes do que está acontecendo lá, mas você vê similaridades. Quais são as principais similaridades e as principais diferenças que a gente pode estabelecer entre esse fato que marcou a semana lá em Israel e as condições que temos visto aqui no Brasil, especialmente essas que se referem, por exemplo, ao que você colocou do agro, o marco temporal e todas as tensões que cercam esse tema? Olha, de semelhança eu vejo uma insatisfação crescente por parte da classe política em relação ao Supremo, até porque a bancada conservadora, a bancada também, a bancada religiosa, a bancada do agro, a bancada da segurança no Congresso, ela vem crescendo. A diferença é que lá em Israel ela já predomina e domina a pauta do parlamento israelense. Agora, há uma diferença que, em primeiro lugar, as pessoas estão saindo às ruas de Israel para protestar a favor da Suprema Corte, porque eles veem um risco muito grave ao equilíbrio de poderes, ou seja, o parlamento e o governo juntos podem prevalecer e acabar sufocando a Suprema Corte de lá, que é talvez o único ou mais eficiente meio de contrapeso, instrumento de freio e contrapeso em relação ao governo em proteção de minorias, por exemplo, comunidade LGBT, a população árabe de Israel. Isso é muito evidente, essa proteção que as Supremas Cortes, não só em Israel, mas como no mundo todo, têm em relação a direitos fundamentais de grupos minoritários. Agora, aqui no Brasil é diferente, a gente vê a população protestando contra o Supremo nas ruas, né? Muita da população mais conservadora, de direita, vê o Supremo avançar sobre pautas morais. A gente viu, por exemplo, a criminalização da homofobia, que ameaça e muitos pastores, padres que consideram isso pecado. A gente viu a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, isso afeta também a população conservadora, e a gente tem, proximamente, além do marco temporal para demarcação de terras indígenas, a gente está à vista, talvez nesse ano ainda, e semana que vem, aliás, um julgamento para descriminalizar o porte de drogas para consumo pessoal. Quer dizer, decisão que, a rigor, poderia ser do Congresso. O Congresso legislou e definiu isso como crime. O Supremo quer tirar a pena sobre o consumo de drogas. A legalização do aborto também está próximo de ser pautado no Supremo pela ministra Rosa Weber, que é presidente e que está de saída. Muito se diz aqui em Brasília que ela quer pautar isso ainda esse ano, antes de sair. Então, assim, isso pode causar um incômodo cada vez mais crescente em relação ao Supremo Tribunal Federal. A diferença é que lá, em Israel, a classe política já é maioria para tentar frear o Supremo. E aqui não, aqui ela é minoritária ainda e não há esse risco de reforma do judiciário, eu não vejo essa possibilidade tão cedo. Renan Ramalho, agradecemos demais pelas explicações, pelas conexões estabelecidas entre o fato que marcou a semana no noticiário internacional, especialmente Israel, e aqui o Brasil do Agro. A gente agradece pela sua presença, Renan Ramalho, que é jornalista da Gazeta do Povo. Volte sempre, foi um prazer ouvi-lo. Prazer, Kellen. Muito obrigado a vocês. Até a próxima. E a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver que a Argentina criou um chamado dólar agro para tentar estimular as exportações agrícolas. Vamos detalhar tudo isso e mais a seguir. Eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades.
Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Quero garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na tela da Jovem Pan News. A semana foi marcada por mais destruição na infraestrutura portuária da Ucrânia. Os ataques russos ao país destruíram armazéns de grãos ucranianos no rio Danúbio. A região é considerada uma rota alternativa importante para a Ucrânia, depois que os russos atingiram também o porto de Odessa. Vale lembrar que o acordo entre Rússia e Ucrânia para exportação pelo Mar Negro não foi renovado. Ataques da Ucrânia à Rússia danificaram prédios em Moscou na segunda-feira, incluindo um perto da sede do Ministério da Defesa. No domingo passado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky havia prometido o que chamou de retaliação aos terroristas russos por Odessa, se referindo aos ataques de mísseis na cidade portuária que destruiu a infraestrutura de grãos. A gente vai atualizar esse momento da guerra e a geopolítica de fertilizantes que são muito impactados por toda essa dinâmica internacional. Por isso, a gente vai receber Marcelo Melo, que é head de fertilizantes da StoneX. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui, Kelly. Da mesma forma, um prazer recebê-lo. Primeira questão que a gente gostaria de saber é se esse movimento da guerra envolvendo a Rússia, que é um dos principais fornecedores de fertilizantes para o Brasil, vai contagiar o mercado de adubos de alguma maneira. Qual é a sua visão? Não há relação nenhuma. Tudo que está ocorrendo agora, na minha maneira de ver, é que a Rússia, de fato, está querendo utilizar a não renovação, né? Ela não quer renovar o canal de exportação de grãos como mais um instrumento aí de persuasão dela. E eu acho que, na verdade, o que ela quer é fazer algumas negociações e começando a pedir aí que diminuam sanções e outras coisas do tipo. Mas o que impacta, isso aí impacta muito grãos, né, principalmente milho e trigo, mas não impacta fertilizantes, né? A Ucrânia não é um importante, relevante exportador de fertilizantes, a Rússia sim é, mas a logística de exportação da Rússia, mesmo pelo Mar Negro, ele tecnicamente não teria por que ser impactado por essa situação no momento. Até o momento, a logística de distribuição de fertilizantes vindos da Rússia permanece inalterada, ou seja, sem nenhum fato novo depois dessa, digamos, escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia nas últimas semanas? Exato. Inclusive, Kelly, se nós voltarmos e colocarmos em perspectiva, no ano passado, quando começa a guerra, em finalzinho de fevereiro, a situação foi muito mais drástica. E logo depois daquilo, exatamente, houve alguns bombardeios a navios de grãos. Nada muito sério, mas causou avarias e deu um susto muito grande. Foi no momento que fechou a exportação ali da Ucrânia. E ali houve um problema muito sério, porque as companhias de seguro marítimo resolveram que, olha, nós não vamos fazer seguro para navios circulando nessa região da guerra. E isso incomodou e atrapalhou um pouco a rota russa. Mas, em seguida, Kremlin, e ali no primeiro 2 meses, né, então março, abril, nós não tínhamos muita certeza se isso estaria impactando muito seriamente ou não a rota, mas quando chegou em maio, junho, pelo volume de carga que nós vimos chegando, já ficava muito claro que se houve algum problema foi muito rápido. A Rússia também ajustou e passou a exportar mais carga pelo Mar Báltico lá por cima, e também lá por baixo também a situação normalizou e não foi problema. Eu não vejo o momento atual como mais
crítico do que foi o início da guerra. Então, interessante, Marcelo, essa sua leitura. E aí eu pego um gancho do que você acaba de falar para te perguntar em relação aos riscos logísticos hoje. Você citou, né, toda essa questão envolvendo o seguro marítimo, risco de percorrer aquela região. Há alguma mudança em frete marítimo no momento? É algo para a gente prestar atenção que pode gerar efeitos colaterais para o agro do Brasil? Nesse momento, não. Ainda há pouco vi um relatório de custo de frete da região, da Rússia para cá, está tudo sob controle. Valores baixos, situação totalmente sob controle, nenhum problema. Que ótimo. Então, a geopolítica dos fertilizantes no presente momento dá sinais de tranquilidade, não é um fator altista para o mercado, pelo menos olhando para a Rússia, é isso que eu compreendo do que você nos disse, correto? Correto. A única situação onde a guerra precisaria ser uma escalada da guerra muito mais violenta do que está ocorrendo, tá? Ou uma escala, vamos dizer, um problema nuclear efetivo, concreto, que a cada momento há essa discussão, né? Ou, eventualmente, uma entrada da guerra no território russo, que tem acontecido, mas tem acontecido de modo razoavelmente light, né? Mas vamos supor, se houvesse um bombardeio nas rotas logísticas, nas estradas, para escoamento de grãos, nas plantas de produção de grãos não, para escoamento de fertilizantes, nas plantas de produção de fertilizantes, isso poderia ser muito sério, tá? Mas isso não está no radar ainda, ninguém está vendo nada como isso, uma possibilidade real. Perfeito, então a pergunta sequente é, por que o preço dos fertilizantes voltou a subir aqui no Brasil, já que não há correlação com o evento geopolítico? O que faz o preço subir neste momento que estamos atravessando agora? Perfeito, a pergunta é muito boa. Olha, vamos separar em nitrogênio e vamos separar em fósforo e potássio. Inclusive, fósforo e potássio é o que é, vamos dizer, mais importante para a safra verão que vem aí pela frente. O fósforo e potássio, basicamente, começam a subir, subiram no Brasil, o fósforo já subiu, digamos, no último mês e pouco, cerca de 15%, e o potássio subiu apenas 5%, e nós vemos o fósforo podendo subir mais uns 15%, 20%, e o potássio um pouco menos, talvez mais uns 10%. Então, isso aí, basicamente, nós temos falado disso há muito tempo. Isso aí está ligado um pouco ao atraso de compras que houve no Brasil esse ano, né? Também já foi motivo de nós conversarmos aqui com você algumas vezes. E isso ainda prevalece, ainda há uma porcentagem significativa. Eu tive conversando com muita gente do agronegócio essa semana, ali estava em Goiás, e tem gente que imagina ali que ainda tem uns 20% para rodar das vendas. E a janela está se fechando muito rapidamente. Então, eu acho que esse foi o motivo principal que o MAP subiu no Brasil. E o potássio, ele está tomando um pouco de carona com isso. Houve um problema muito crítico em potássio, poderia ter sido crítico. Foi uma greve de 2 semanas no porto de Vancouver, mas isso já acabou. Já tem há 10 dias essa greve está finalizada. Isso não chegou a impactar preço, chegou a impactar até a produção da Nutrien. A Nutrien foi obrigada a reduzir parcialmente em alguma das minas dela a produção, porque ela já não tinha onde estocar produto. Mas isso já está ultrapassado e não chegou a impactar, né? Então eu acho que vai subir de novo por esse problema do atraso das compras. Ainda falta uma demanda significativa, a janela de compras está cada vez menor. E é isso, né? Agora, o nitrogênio não. O nitrogênio é uma série de outros pontos específicos que ocorreram no exterior e que um foi se sobrepondo ao outro, e de fato o nitrogênio, então, se fósforo já subiu 15, vai subir mais uns 10 ou 15, e potássio subiu 5, vai subir mais 10%, nitrogênio já subiu 50%. E eu acho que está bem perto do limite, pode subir mais uns 10%, mas subiu bem forte, né? Subiu 50%. Muito bem. E para a gente fechar essa rodada, Marcelo, a China está mesmo diminuindo a exportação de fertilizantes? Se está, por quê? Não, é o inverso. A China está aumentando. Aqui é bem interessante, é a minha leitura, a minha visão, tá? A China diminuiu fortemente a exportação dela a partir de outubro 21. Por que isso? Porque os preços de fertilizantes estavam subindo demais. E a China, na minha maneira de ver, ela não queria importar inflação.
Então, se ela permitisse que todo o fósforo, a China, desde 2012 até 2021, foi o maior exportador mundial, inclusive por muitos anos, com assim, mais do que o dobro do que o segundo colocado. Tá? Mas, a partir de 21, ela tentou várias maneiras de impedir a exportação e conseguiu a partir de outubro. Por que isso? Porque se ela permitisse o produtor de fósforo russo exportar DAP, exportar MAP, exportar mapinho, que eles exportam muito, ia acabar, esse cara ia querer vender localmente com preços compatíveis ao que ele está exportando, não é? Então isso era importar inflação. E a China tem um medo muito grande, e ela não queria de modo algum inflação. A mesma situação ocorreu com o nitrogênio. Ela não é um exportador tão relevante, ela é importante em determinados momentos, mas ela também reduziu enormemente. Agora, isso tudo ocorreu a partir agora deste ano, principalmente a partir de maio, a China liberou as exportações. Então, o potássio, já estamos exportando, agora no mês de junho, foi exportado 1 milhão de toneladas, que foi 35% a mais do que exportou em maio, é o dobro do que exportou em abril, tá? E esse número vai tender a subir. A mesma coisa em nitrogênio, com um pouco menos de intensidade. Perfeito. Então a gente tem aqui um panorama completo, desde a análise da geopolítica até exportações de China, passando também pelo incremento de demanda às vésperas do início de uma nova safra aqui no Brasil, que estava com as compras atrasadas, né, de adubo, e a gente está vendo esse movimento acontecer. Marcelo, quero te agradecer demais, Marcelo Melo, Head de Fertilizantes da StoneX, o espaço está aberto para você voltar sempre. Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada, Marcelo, até a próxima. E a Argentina criou nesta semana mais uma taxa de câmbio para tentar incentivar as exportações e conseguir aumentar a entrada de dólares no país. A criação dessa nova taxa faz parte de um pacote de medidas para permitir que os argentinos fechem acordo com o Fundo Monetário Internacional. Depois do dólar soja, que já foi criado por 3 vezes, e diversos outros, como dólar Coldplay, dólar Qatar, agora o governo de Alberto Fernandes criou o dólar agro. Segundo o jornal argentino Clarín, o programa já contemplava culturas da economia regional, como grãos de cevada e girassol. E só com as exportações de milho, o país pode ter a entrada de 3,3 bilhões de dólares. Em nota, a Federação Agrária Argentina disse que o dólar agro gera distorção e desequilíbrio. Afirmou ainda que os produtores de lácteos, ovos e de carnes terão seus custos de produção afetados. No documento, a entidade revela ainda a necessidade de implementar medidas que promovam a diversificação produtiva e o desenvolvimento rural, colocando o centro no produtor, com previsibilidade e certeza antes de investir. Além da criação dessas taxas cambiais, vai lembrar que o governo argentino já criou uma série de medidas de intervenção ao longo dos anos. A gente resgatou algumas imagens de jornais, entre elas a proibição das exportações. Veja, a Argentina suspende a exportação de carne bovina para forçar queda no preço. A gente está relembrando aqui. Tem mais notícias mostrando a forma de agir do governo da Argentina em relação à agropecuária. Vamos à próxima. Uma matéria que também aponta a Argentina oficializando o aumento de retenções para óleo e farelo de soja, ou seja, aquelas taxas para exportações, chamadas retenções. E vamos adiante, porque tem mais um exemplo de ações do governo da Argentina interferindo no agro de lá. Olha só. A Argentina congela preço de mais de 1.700 produtos. Essas são matérias que a gente recuperou ao longo do tempo para que vocês percebam qual tem sido a estratégia adotada pelo governo de lá. E a gente segue em frente porque, a pedido do Hora H do Agro, a consultoria agrícola Agrifato revelou o quanto as exportações de carne bovina da Argentina foram impactadas no período de 2006 a 2015, época em que o governo de lá proibiu os embarques do produto. Veja só, veja que nesse período de proibição, menos de 15% da produção nacional foi exportada. Aí, a partir de 2015, quando a proibição das exportações caiu, os embarques voltaram a aumentar.
A consequência dessa proibição das exportações foi um desestímulo aos pecuaristas, o que gerou uma queda na produção de carne bovina da Argentina. Veja a redução a partir de 2010 no gráfico para quem acompanha pela televisão. Houve também uma diminuição da participação da Argentina nas exportações globais. É possível observar que chegou a atingir 8% e depois caiu para 2%. Esses são dados da Agrifato que mostram essa situação. Segundo a companhia, atualmente alguns cortes bovinos ainda estão proibidos de serem exportados na Argentina, mas como são pontuais, o setor pecuário de lá tem se recuperado aos poucos. A gente vai analisar a situação da economia argentina e entender o que não deve ser feito como intervenções no agro, porque aqui no Brasil a gente acompanha com atenção os outros participantes desse mercado global. Para isso, a gente vai conversar com um comentarista da Jovem Pan, o Gustavo Segré. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado, um prazer estar aqui contigo e com a nossa querida audiência. Muito obrigada para a gente também, Gustavo. E a primeira pergunta que eu te faço é, por que na sua opinião a Argentina pode ensinar o que não fazer no agro? Essas intervenções do governo, elas têm afetado negativamente o setor agro por lá e também a economia do país, na sua avaliação? Sem dúvida nenhuma. E podemos começar com aquela manifestação que você mostrou em relação à perda de exportações até 2015. A partir de 2015 é quando ingressa no governo Macri, que tenta buscar uma normalização daquele intervencionismo do Estado que tinha proposto a presidente Cristina Fernández de Kirchner na época. Agora o governo volta a ser, desde 3 anos e pouco até agora, do populismo de esquerda. O presidente Alberto Fernandes, um pós-eleitoral da Cristina Fernández, que ocupa a vice-presidência, volta com a mesma temática. E essa mesma fórmula que deu muito errado no passado, volta a dar errado agora. Hoje a Argentina tem vários tipos de câmbio. O oficial está em 285 pesos, mas você, eu, nenhum argentino consegue comprar dólares a esse valor. E no caso da moeda na cotação paralela ou livre, como é falada na Argentina, supera os 500 pesos. Como se isso fosse pouco, temos uma problemática que as exportações, que já estão com um dólar muito mais baixo, têm que pagar retenções às exportações. Então a competitividade de um produto que era fundamental, essencial, e que no passado a Argentina era considerado o graneiro do mundo, desestimula investimentos, desestimula exportações e faz perder muito dinheiro para o país e para os produtores. E agora tenta trazer algum dinheiro de recursos de exportação colocando um dólar agro, que é um dólar artificial, está entre 300 e 340 pesos, mas que continua pagando retenções. Então o intervencionismo do Estado prova que não funciona e nunca vai funcionar quando o Estado, o governo, intervém nessa situação de colocar um dólar artificialmente barato e uma retenção que penaliza o exportador. É interessante a sua análise, Gustavo, e eu pergunto, quais as lições que o Brasil deve aprender com o vizinho que vive dias complicados na economia? Muito complicados, porque além do mais não entram dólares, a Argentina precisa de dólares para honrar os seus compromissos, não está sendo possível, por exemplo, pagar os fretes. A logística de exportação da Argentina e de importação deve estar a cargo por quem importa, quando é uma exportação argentina, e por quem exporta, quando é uma importação argentina. Isso porque não tem dólares. Então, apela a esse tipo de temática de dólares criados artificialmente também para não liberar o câmbio como deveria e colocá-lo no valor, no patamar que o mercado da livre oferta e procura determina. A lição é muito simples, não intervir o mercado por parte do governo. Somente com essa frase, o Brasil pode evitar sérias dificuldades no futuro, porque uma vez que entrou nessa temática é muito complicado sair. E de fato, quando o presidente Macri ingressou, eu lembro na época o dólar oficial estava 9 pesos, o dólar paralelo estava 16. Na liberação do câmbio ele se colocou em 13, mas quem queria comprar, comprava, e isso favorecia a que o exportador tivesse um dólar mais real, mais do mercado.
mesmo pagando retenções. Hoje voltou a mesma fórmula do passado, que todo mundo sabe está errada. É interessante o que você coloca e a minha pergunta é, se a gente olhar agora nesses últimos 6 meses de governo Lula, a gente vai perceber que o presidente do Brasil se encontrou várias vezes com Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina, e parecem que eles têm uma similaridade ou algumas afinidades, dada a quantidade de vezes que também se encontraram. A minha pergunta é, essa afinidade, ela existe e você vê nisso algum tipo de risco do Brasil imitar alguma dessa agenda que está sendo adotada na Argentina e que tem fracassado ultimamente? Quando a gente avalia a quantidade de vezes que o presidente Lula se reuniu com o presidente Fernandes, supera em mais de 20 ministros do Brasil que não tiveram a oportunidade de tantos encontros com o presidente do Brasil, mais de 20. Mas esses encontros eram para que a Argentina pedisse dinheiro, ajuda financeira para o Brasil. Não era uma questão de trocar figurinhas pelos erros ou para pedir conselhos, era pedir recursos. Recursos que o Brasil está se mostrando muito educado, mas não vai liberar. Para o gasoduto Néstor Kirchner, para financiar as exportações brasileiras, que tem hoje superávit comercial com a Argentina, e para tentar obter recursos para poder pagar os compromissos, por exemplo, com o FMI. Então não vejo risco nenhum de que o Brasil entre nessa temática, até porque mesmo que o Brasil pudesse pegar algumas das fórmulas argentinas, nenhuma delas deu resultado como para que o Brasil, com os indicadores econômicos que tem, possa supor sequer em imitá-las. E o presidente Lula sabe que a economia argentina está em um problema muito sério e por isso fica receoso até de ajudar alguém que ideologicamente está muito próximo, como o governo de Fernandes e Fernandes. O que você espera da próxima eleição da Argentina, que vai ocorrer nos próximos meses? Nós temos agora eleições primárias em agosto e as eleições presidenciais definitivas em outubro. O que mostram as pesquisas e o que mostra a lógica, que não necessariamente é uma lógica eleitoral, é que o governo hoje, o populismo do Fernandes, deverá perder. O curioso é que em qualquer país sério do mundo, o ministro da Economia que entrega a economia com inflação de próxima a 150%, com mais de 50% de pobreza e com um mercado financeiro detonado, seria ejetado do cargo. Na Argentina, ele será o candidato a presidente. E o pior, com uma taxa de imagem de votos possíveis perto de 30%. E aí você fala, mas como é possível? Como é possível? São coisas que não têm explicação. Muitas vezes aí é aquela velha narrativa que o presidente Lula tantas vezes fala, né? De gerar um medo naqueles eleitores que hoje têm uma ajuda social. Mais de 50% da população argentina hoje recebe alguma ajuda social do Estado, e esse discurso de, se você votar a outra opção, você vai perder essa ajuda social. Então, mesmo numa situação muito complicada e de extrema pobreza, essas pessoas continuam votando a mesma possibilidade eleitoral. Então, imaginamos que não vai ser dessa vez que o governo da Cristina e do Alberto Fernandes vai perder, não sabemos por que margem, e aí a dúvida será quem será o candidato da oposição, hoje entre dois candidatos, Horácio Rodríguez Larreta, atual prefeito da cidade de Buenos Aires, e a Patrícia Bullrich, que foi ministra de Segurança do governo de Macri. E mais à direita, o Javier Milei, que hoje está com 16, 15% das preferências eleitorais, uma pessoa que vem de fora da política, atual deputado, mas que não tem estrutura nacional, pelo menos por enquanto. Muito bem. Para encerrarmos a nossa manchete no ar está: a Argentina dá exemplo do que não fazer no agro. O que você diria para a nossa audiência sobre isso? Que a gente tem que aprender, me refiro ao Brasil, tem que aprender dos erros, não somente cometidos pela Argentina, também pela Venezuela, todos os países que defendem esse programa econômico do socialismo, em que se prevalece a igualdade social, desde que seja todo mundo pobre, menos a dirigência. E a dúvida é como quem vota esse projeto não se toca que está sendo utilizado. Então a manchete está perfeita, Kellen. O que não deve ser feito está do outro lado da fronteira, Argentina.
Gustavo Segré, muito obrigada pela sua presença no Hora H do Agro. Foi um prazer recebê-lo, comentarista da Jovem Pan News. Fica o convite para você voltar mais vezes. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. E nesta semana, a cooperativa agrícola Cevale de Palotina, no oeste do Paraná, sofreu com uma série de explosões. Mas são explosões de grandes proporções em um silo da unidade de recebimento de grãos. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado, até a tarde da quinta-feira, 8 óbitos já haviam sido confirmados, 11 pessoas estavam hospitalizadas e uma desaparecida. A explosão ocorreu no interior do túnel de um dos silos da cooperativa e, na sequência, se estendeu a outros 3 túneis interligados. Os peritos da Polícia Científica estão na área e um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para apurar as causas da explosão. Ficam aqui os nossos sinceros sentimentos a todos os envolvidos nessa tragédia lá no Paraná. E o Japão concordou com uma sugestão do Brasil para regionalizar a suspensão das compras de carne de frango. Uma comitiva integrada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, os secretários e entidades do agro, está no país oriental. Vai lembrar que o Japão havia embargado os estados de Santa Catarina e Espírito Santo depois que registraram um caso de gripe aviária em aves de subsistência. De acordo com o Ministério da Agricultura, haverá um ajuste no protocolo japonês para que a restrição passe a ser no âmbito municipal. Desta forma, as restrições de exportação dos 2 estados brasileiros ficam limitadas apenas ao município onde houver detecção de focos da gripe aviária. A suspensão dura até o cumprimento do protocolo sanitário para que o mercado seja reaberto. No caso de Santa Catarina, que é o segundo maior exportador de frango do país, o foco em ave de subsistência foi detectado no município de Maracajá, próximo ao litoral. E, de acordo com o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, já foi encerrado. No entanto, o protocolo japonês prevê que se aguardem 28 dias para enviar um relatório para análise da autoridade sanitária de lá para que as compras do país sejam retomadas. E no dia 28 de julho é comemorado o Dia do Agricultor, por isso toda a equipe do Hora H do Agro saúda agricultores e agricultoras pelo incansável trabalho que realizam. Nas imagens, para quem nos vê pela TV, estão alguns agricultores que estiveram conosco em reportagens especiais, revelando as histórias de norte a sul do país e que me acolheram muito bem na minha passada pelas casas e propriedades de cada um deles. São histórias inspiradoras, histórias de fé, de trabalho, de pioneirismo e superação. Parabéns a vocês, agricultores e agricultoras, pelo dia 28 de julho. E agora eu tenho um recado para você. Começou a temporada de caça das pragas que ameaçam a produtividade do tomate. Chaser é o inseticida da Yara que combate todas as fases da tuta absoluta, também conhecida como traça do tomateiro. O efeito ovicida e lagarticida de Chaser oferece um controle superior de alta eficácia. E este fator, aliado a um longo período de ação, promove maior proteção e qualidade para o tomate. Com alta compatibilidade, Chaser possibilita maior rendimento operacional e qualidade no tratamento. E ainda conta com baixa carência, com máxima proteção até a comercialização e segurança alimentar. Produtor de tomate, atinja o alvo em cheio e evite danos à produtividade com essa solução inovadora da Yara. Acesse yara.com.br ou aponte o celular para o QR Code na tela e saiba mais sobre Chaser. Muito bem, o Hora H do Agro fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Realização Jovem Pan News.